Então começar a falar dos métodos numéricos para EDO. Vamos começar com o mais simples de todos, que é o método de Euler. Tá? Então, qual que é o nosso contexto? É os mesmos das aulas anteriores, porém agora nós estamos com um PVI. Então consideramos um PVI. Só vou mudar a anotação agora para manter a anotação do livro. Eu estou usando o capítulo 8 do Boyce como principal referência. Então, dy dt igual a f de ty, e condição inicial y de t0 igual a y0. Então esse aqui é o nosso PVI. E no nosso contexto, vamos considerar, por exemplo, f, a derivada de... O livro considera isso, né? A derivada de f em relação a x contínuo em D, né? D é aquele aberto onde a função é definida. Na prática, a hora que a gente for fazer exemplo, o D vai ser um subconjunto R2 ou todo R2, né? Para que a gente possa manipular. Não precisaria ser bastaria que a f fosse Lipschitz em relação a x, mas aqui está supondo contínua. Em particular, ela vai ser Lipschitz em relação a x, então vale essa condição é para que a gente garanta existência e unicidade de solução do PVI. Vou chamar essa solução y igual a uma função φ de t. Tá? No intervalo... Isso, no intervalo... Exatamente. É f em relação a y, né? Eu troquei a notação, então é fy. Isso. Então existe uma única solução no intervalo i que contém o ponto inicial t0. Isso, eu estou denotando f de ty. Tá? Bom, o método de Euler a gente discutiu já na última aula um pouquinho, na realidade na primeira aula, mas ele acabou que ele não saiu no vídeo, então eu vou repetir as ideias aqui. E aí a gente discute também algumas ideias dos métodos numéricos, qual que é a principal característica. Basicamente é duas, né? O que que a gente precisa saber, que característica é importante dos métodos. A primeira é se o método ele vai dar soluções aproximadas do problema e se essa aproximação é boa. E a segunda questão é se para chegar nessa fazer esses cálculos a gente não paga um preço muito caro, né? Não se envolve muitos cálculos a ponto de um computador levar muito tempo para calcular. Nós vamos discutir isso nos detalhes conforme for surgindo a nossa discussão. Então, a ideia do método de Euler qualquer método numérico, de fato, é calcular os valores aproximados dessa solução φ de t que a gente está supondo que existe. Calcular os valores aproximados da solução φ de t, tá? Para valores, vamos colocar assim, específicos. Colocar para valores selecionados de t. Então, basicamente, tem o PVI. A ideia é que você não consiga resolver esse PVI analiticamente. Então, você vai usar esse PVI, provavelmente vem de algum modelo, alguma modelagem. E aí você vai então estar interessado em saber qual é o comportamento da solução, uma estimativa para a solução num determinado tempo t, ou em alguns tempos t, alguns valores do tempo t. Então, por isso que é o valores selecionados de t, né? E uma vez que a gente consegue esses valores aproximados, a gente precisa discutir, né, o erro. Uma vez que tem uma aproximação, existe um erro nessa aproximação, e esse erro tem que ser aceitável a fim de dar um nível de precisão para as aproximações. Então essas aproximações têm que
de alguma forma satisfazer tem que nos dar o erro de fato, tem que nos garantir que essa aproximação, esses valores, né, aproximados estão nos dando respostas com algum nível de precisão, para que aí sim a gente possa inferir no nosso modelo e dizer, olha, no tempo tal a solução vai satisfazer tal valor, ou aproximadamente tal valor. E a partir disso, talvez a gente possa até obter propriedades qualitativas da solução, por exemplo, equilíbrio, se a solução é crescente, decrescente e coisas desse tipo. Bom, o método de Euler, basicamente, ele consiste na ideia mais simples, que é aproximar a derivada pelo quociente de Newton. Tá? De maneira geométrica, o que a gente está fazendo no método de Euler é, partindo da ideia de que existe uma solução única no ponto t0, y0, que aqui tem uma solução. O método de Euler consiste basicamente em trocar para valores perto de t0, uma vez que essa solução, né, φ, é diferenciável, ela admite uma reta tangente, e para um valor próximo, vou colocar aqui t1, próximo de t0, a reta tangente é uma boa aproximação para a solução. Então ocorre um errinho aqui, mas para valores próximos de t0, a reta tangente ao gráfico seria uma boa aproximação. É a mesma coisa que trocar a derivada pelo quociente de Newton. Então a gente tem essa reta tangente, tem equação do tipo y igual, vou chamar assim, φ de t igual a f de t. Φ de t é a minha EDO, né? Então a equação da reta consiste, a ideia do método de Newton é trocar, então, fazer a aproximação, esse y' aqui, né? É trocar essa derivada yn pelo coeficiente de Newton, alguma coisa do tipo yn mais 1 menos yn sobre tn mais 1 menos tn. Bom, isso também, se a gente calcular essa reta tangente, calculando então aqui a reta tangente, a equação para essa reta tangente, que passa pelo ponto t0, x0, ela tem inclinação, uma vez que y' é igual a f de t φ de t. O que nós temos aqui então é a inclinação da reta tangente é dado pelo ponto f de t0, φ de t0. Então temos uma equação do tipo y igual y0 mais f de t0, y0 vezes t menos t0. Então essa é a equação da reta tangente no ponto t0, y0. Uma vez que a gente tem a reta tangente no ponto... Bom, então, uma vez que a gente tem a reta tangente, a aproximação fica fácil calcular agora, basta que a gente pegue então e calcule a reta tangente, calcule o valor y1, vou chamar aqui de y1. Então, se olharmos aqui no eixo y, né, então nós teremos, então aqui é o eixo t, ali é o eixo y, nós teremos o y1, que seria o valor aproximado, segundo o desenho, e teríamos aqui o valor, vou colocar assim, φ de t1. Então, essa y1, que não é o φ de t1, é uma aproximação, a gente obtém calculando a reta tangente no ponto t1. Então, deixa eu anotar isso. Ó. Então, se t1 estiver próximo de t0, e aqui próximo, né, fica meio impreciso, mas a gente entende, podemos aproximar
o valor φ de T1 pelo valor y1 obtido substituindo t igual a T1 na equação da reta tangente. Basicamente um problema de cálculo, né? Acha a reta tangente e faz essa aproximação. Então essa seria a ideia básica do método de Euler. Por isso que é o primeiro método, é o método mais simples, né? A reta tangente, né, de φ no ponto, essa é importante destacar, que é no ponto T0, Y0, que é o de valor inicial, ok? Bom, tudo bem. Então, como que a gente continua o método de Euler? Poderia falar, poxa, então agora, se eu pegar um T1 como a ideia de método numérico que a gente ir discretizando o tempo, né? Então, a ideia agora é que eu pego um outro ponto aqui na frente, T2, e calcule uma outra aproximação, e assim por diante, um ponto T3, um ponto T4. Acontece que, se eu ainda considerar essa reta tangente para o T2 e para o T3 e para o T4, para os pontos que virão aqui na frente, para o tempo que virão à frente, parece, né, que esse erro vai ficando cada vez maior e acaba não se tornando uma boa aproximação. Geometricamente a gente consegue imaginar isso. Então, uma ideia, um truque, é a gente fazer o seguinte. Então, para continuarmos o processo, o que a gente considera é... Então, o próximo passo, então, é para continuar o processo, a gente usa um pouquinho de teoria, que é a seguinte, ó. Então, olhamos para o ponto T1, aqui, e imaginamos o seguinte, olha, esse ponto T1 estando próximo do T0, então a gente poderia considerar o PVI como sendo condição inicial T1, Y1. Então, por aqui passaria uma solução que eu vou fazer bem fraquinha aqui, de laranjinha. Passaria uma solução da equação por aqui, ok? E essa equação, essa solução, eu consigo calcular o campo. O f de T1, Y1 vai me dando uma direção. Então, o que eu faço agora? Eu construo a reta que passa por T1, Y1 e tem o coeficiente angular dado por esse campo aqui. Ou seja, é uma reta tangente a esse outro gráfico aqui. Então, eu vou fazer agora aqui passando por T1. Ok? Construo essa reta tangente. Então, para continuar o processo, construímos y igual a y1 mais f de T1, y1. Então, o coeficiente angular é o campo aqui. Está passando no ponto T1, y1. Perceba que de alguma forma, intuitivamente, né, porém informalmente, ao calcular agora o próximo passo, T2, eu calculo não na solução, mas sim nessa nova reta com inclinação FT1, Y1. Maneira informal, né, intuitiva, porém informal, parece que fica uma aproximação melhor do que se eu calculasse o ponto T2 na primeira reta tangente. Então, e assim por diante. No ponto T3, eu calculo pegando a reta que passa pelo ponto T2, Y2, com coeficiente angular f de T2, Y2. E esse é o método de Newton. Método de Newton, não, método de Euler. Então, deixa eu só escrever aqui para ficar registrado. Então, essa é a reta que passa por T1,
y1. Observe que o t1 é dado pelo passo, andamos um pouquinho o tempo, e o y1 foi calculado através da reta, da primeira reta, né? Tá? Então a reta que passa por t1, y1 com coeficiente angular f de t1, y1. E assim por diante. Aí, então dessa forma a gente obtém, ao fazendo y, então fazendo y igual a y2 aqui, né, obtemos o ponto y2, que seria uma aproximação da solução φ calculada no tempo t2. E assim por diante, então, de maneira geral, seguindo, né? Então, para aproximar φ de t em um ponto t2, usamos... Eu só estou registrando o que eu acabei de falar. Y igual a y2 na reta y igual a y1 mais f de t1 y1 t menos t1. Continuando o processo, obtemos y, eu vou colocar n mais 1 igual a yn, né? O 1 foi obtido, o y1 foi obtido do y0, o y2 foi obtido do y1, então yn mais 1 é obtido do yn na reta de inclinação f de tn yn, que passa pelo ponto tn yn. Aí, introduzindo uma notação mais interessante, a gente pode chamar o f de tn yn de fn, e também pode supor que o passo é uniforme, por exemplo, h, ou seja, né, o que significa isso? Supor que o passo é uniforme, não precisa ser uniforme em geral, mas se a gente supor que o passo é uniforme, ou seja, esses espacinhos aqui de tempo têm a mesma medida, o mesmo comprimento. Então, T0, T1, T2 e assim por diante até Tn, todos têm um comprimentozinho aqui H, uniforme. Tá? A gente escreve então yn mais 1 igual yn mais fn vezes h. N vai de 0, 1, 2 e 3 pontinhos. Esse é então o método de Euler. O método mais simples que a gente obtém simplesmente fazendo essa... Eu fiz uma interpretação mais geométrica, mas a gente já discutiu isso na primeira aula. É basicamente trocar a derivada pelo quociente de Newton. Tá? Então, de maneira geral, então, conclusão, né? De maneira geral, um método numérico, né? O método numérico gera-se uma sequência de valores y1, y2 até yn, tá? Que aproximam a solução φ de t, tá? Nos pontos
T1, T2 até Tn. Tá? Nós vamos ver que, por exemplo, o Maple, você dá uma equação, um PVI, nós vamos ver depois, e dá um tempo t que você quer analisar a situação, a solução, e ele faz o método até esse tempo t. Então você não precisa dar n valores do tempo. Você fala, eu quero a solução num tempo t, qualquer valor aproximado, ele vai fazer os passos. Por padrão, ele faz 5 passos. Ele divide o intervalo, discretiza o tempo t em 5 passos, mas você também pode aumentar esse tempo da maneira como você quiser. Esse h pode diminuir, aumentar. Nós vamos ver isso depois. Tá? Bom, então, um método numérico dá uma sequência y1, y2, yn, que aproxima a solução. E é claro que nesse caso do método de Euler, você poderia fazer uma espécie de função por partes, linear por partes, pegando aquelas retinhas. Você vai pegando esses pedaços de retas que vão sendo formados aqui, né? Pega esse pedacinho no tempo t1, t2. Pega esse outro pedacinho, tempo t0, t1, né? Pega esse outro pedacinho no T1, T2. Depois você vai pegar outro pedacinho e vai formando uma espécie de função linear que aproxima a solução. Então poderia ter aqui uma aproximação linear da solução, né? Que é a reta, né? Os pedacinhos de retas y igual a yn mais f de tn yn t menos tn, você faz o t variar no intervalinho tn mais 1, e assim você tem aqueles pedacinhos de retas que uma aproximação, né, linear, pedacinhos de retas que aproximam a função, utilizando essa ideia do método de Euler. Bom, do ponto de vista de um algoritmo, né, a gente pode... Então, qual que é a ideia? Vamos só desfazer aqui heuristicamente um algoritmo para fixar a ideia do método, para a gente pelo menos entender como o método funciona. Então, qual que é a ideia do método? Primeiro passo, nós temos a função f de ty. Então, essa é a ideia, né? O campo. Então, defina o campo. Segundo passo, o valor inicial, o tempo t0, y0, né? Então, entre com os valores t0 e y0. Tá? Aí você precisa definir o passo h. Aqui eu estou supondo uniforme, né? O passo h. E a quantidade de passos, né? O quanto você vai discretizar. Então, o terceiro passo é discretizar o tempo. E o número de passos n. Ok? Então, quarto, saída t0 e y0, para você formar a sua lista, né? Com os valores t0, y0, t1, y1. E uma vez que você tem o valor t0 e y0, você faz a rotina, faz o seu loop, né? Então, por exemplo, para j de 1 até n, faça o método de Newton. Qual que é o método de Newton? Y igual a y1, aqui já está com entrada zero, né? Y mais hk1. Só que eu preciso dizer quem é o k1. O k1 é o f de ty. Então, quando o j for zero, o k1 vai ser t0, y0, o y vai ser y0, k, hk1. E t é igual a t mais h. Aí você muda o passo. 7. Então, esse aqui é o 6, né? Sexto passo, sétimo passo. É só formar a lista, né? T e y e fim.
Então isso é só uma rotina para a gente entender mais ou menos o método. Nós vamos programar isso aqui, mas o Maple vai fazer esse cálculo e a gente só precisa pelo menos entender mais ou menos como o Maple está funcionando, né? Então ele vai colocar, você vai entrar com a F, com o campo, dada a condição inicial, de fato nós vamos mudar o PVI, tá certo? Então T0, Y0, por default o Maple já vai ter um passo H e o passo N, então nós vamos ter que dar o início e o fim do intervalo, tá? O número de passos, eu acho que H é 4 e N é 5 no Maple por default, mas isso você pode alterar conforme... Não, o N é 5 e o H vai depender do tamanho do T0 e o T, né? E aí ele vai fazer a rotina e ele dá pra gente o valor aproximado no ponto. Então a ideia é, a partir do T0 e Y0, ir calculando esses valores aproximados. Bom, o que eu quero... Na primeira aula a gente fez uma discussão e infelizmente não saiu no vídeo. Então eu vou fazer meio que rapidamente aqui, novamente, essa discussão para a gente ter mais ou menos uma ideia que é... Então, justificando o método, né? Então, qual que é as ideias teóricas que está por trás? Então, nós podemos olhar por 3 pontos de vista esse método, para ver como os 3 pontos de vista vai levar ao mesmo método, né? Qual que é o próximo passo agora? Por que eu estou fazendo isso? O próximo passo é, nós temos um método de Euler. Vimos que a reta tangente para perto do ponto T0 funciona bem, mas quando foge ela pode não funcionar bem. Mas a gente fez esse outro truque de pegar a outra reta com outro coeficiente angular ali. Então o que a gente precisa agora é encontrar uma espécie de erro para saber o erro que a gente comete nessa discussão do método de Euler. E a ideia tá então no que a gente discutiu, tentar entender o, o método, a simplicidade do método. Então, o primeiro passo então que a gente discutiu é a gente aproximou a derivada. A gente fez de fato uma aproximação da derivada usando o quociente de Newton, ou seja, se filhinha de Tn é igual a f de Tn yn, isso é a EDO, ok? Mas a filhinha no ponto Tn, a derivada no ponto Tn, eu vou aproximar pelo quociente de Newton e vou escrever então Tn mais 1 menos o φ de Tn, Tn mais 1 menos Tn. Ao fazer isso aqui então, eu obtenho φ de Tn mais 1 menos φ de Tn, Tn mais 1 menos Tn, igual a f de Tn yn. Eu estou pensando aqui n como 0, 1, 2 inteiros positivos. Tá? Isso daqui nada mais é então que o método de Euler, né? Então uma vez que eu já faço essa troca aqui, eu tenho de fato uma aproximação, né? Tá? Estou aproximando e aí então eu troco então aqui de fato não é a φ, né? Vamos usar então o yn, né? A aproximação é o yn. Então de fato aqui houve uma troca, então é yn mais 1. Isso vai ficar então menos yn sobre h fn. E é então o método de Euler. Yn mais 1 igual a yn mais fnh. Então a ideia era mais simples possível. A gente fez uma discussão geométrica, mas a ideia era só fazer essa aproximação da derivada pelo quociente de Newton. Ora, mas eu poderia então tentar melhorar fazendo uma aproximação integral em vez de aproximar a derivada. Vou aproximar a integral. Como assim, né? Aproximação da integral. A gente viu na primeira aula, provou o teoreminha que afirma que a EDO filhinha igual a Tn f de Tn φ de Tn. E aqui está implícito a condição inicial, né? T0
igual a y0, a φ de t0 igual a y0. Então essa EDO é equivalente à equação integral φ de Tn mais 1 igual a φ de Tn, supondo hipóteses boas na φ, né? Tn mais 1, f de Tn, φ de Tn, φ de t aqui dentro, que é t. Tá? Então a gente viu essa equivalência entre a EDO e a equação integral. Então eu poderia, olha, será que eu obtenho coisas melhores se em vez de eu aproximar a derivada, eu aproximo a integral? Né? Bom, uma tentativa, que é a que origina o método de Euler, é se a gente olhar a integral como a área. Então no passo Tn mais 1, uma possível aproximação que a gente pode fazer é, olha, eu vou aproximar então a f de Tn yn, na verdade eu vou aproximar a f de t φ de t, toda a função nesse espaço aqui. Eu vou trocar, fazer uma aproximação, vou substituir, na verdade, o f de t φ de t por f de Tn yn nesse processo. Geometricamente aqui no desenho significa que, olha, a área é toda a que está embaixo do gráfico. Mas se eu pegar aqui o ponto Tn yn, se eu tivesse aqui o ponto Tn yn, não, essa daqui não é a solução, é a f que está dentro da integral, tá? Só um desenho heurístico. Eu estou trocando, em vez de fazer todo esse gráfico, eu estou fazendo esse retângulo aqui embaixo. Né? E quando eu faço essa troca aqui, no fundo eu estou fazendo esse tipo de aproximação. E aí essa igualdade ali fica da seguinte forma: φ de Tn mais 1 igual a φ aproximadamente, né, vou colocar assim, φ de Tn mais integral de Tn mais 1 f de Tn φ de Tn dt. Fiz isso por motivos óbvios, né? Porque eu não sabia a princípio fazer essa integral, agora eu sei, uma vez que f de Tn φ de Tn não depende mais da variável t de integração. Isso daqui fica então φ de Tn mais f de Tn φ de Tn, que multiplica os extremos. Tn mais 1 menos Tn. E, trocando então, obtemos yn mais 1 igual a yn mais fn vezes h. E também dá origem ao método de Euler. Então fizemos uma aproximação na derivada, aproximamos essa possível integral dentro da equação integral, né? Dessa forma obtemos mesma rotina, vamos dizer assim, né? O mesmo método de Euler. Agora, nenhum dos dois dá indício sobre o erro. O que nos dá indício sobre o erro é a fórmula de Taylor. Bom, a fórmula de Taylor, para a solução, supondo aqui pelo menos que existe até uma segunda derivada da função, tá? Em geral, essa é uma solução, é uma suposição aceitável, porque se a f for uma função suficientemente diferenciável, a solução vai ser tão boa quanto também vai ser diferenciável, né? Então, se a gente supor pelo menos até, então esse é o terceiro, né? F tenha duas derivadas, a gente expandir Taylor, a gente obtém a fórmula de Taylor, Tn mais H
que é a mesma coisa que Tn mais 1, se a gente supor os passos uniformes, Tn mais H igual a φ de Tn. Então eu estou desenvolvendo a forma de Taylor centrada em Tn. Então estou fazendo um acréscimo H, Tn mais H, igual a φ de Tn mais... Aqui vai entrar então a derivada calculada no ponto Tn, vezes o passo H, mais a segunda derivada, Tn. Aí agora eu tenho H ao quadrado sobre 2 fatorial. E isso é uma aproximação, né? Isso aqui seria, se eu truncar aqui, vou escrever assim uma igualdade, colocar mais 3 pontinhos, supondo aí então que a f fosse ser infinito, né, para poder ter uma igualdade. Mas se eu truncar aqui então, fizer um truncamento, o que a gente obtém também é yn mais 1 igual a yn, tn mais h é o tn mais 1, e a φ de tn mais 1 é o yn mais 1, a aproximação, né? Aqui tá, quando eu escrevo yn mais 1, eu já estou trocando, considerando a aproximação, yn mais... Uso a EDO, filinha de tn, a f de tn, φ de tn, que a gente estava chamando de fn vezes h. Novamente cheguei no método de Euler, porém agora eu tenho um indício de que o erro que eu cometo é alguma coisa na ordem do passo ao quadrado. E de fato nós vamos ver que é isso mesmo. Eu vou colocar aqui entre aspas o erro, né? Tá? Bom, então antes de eu destacar o erro propriamente do método de Euler, vamos discutir um pouquinho de maneira geral o erro em métodos numéricos. Então os erros, vou colocar assim, ó, erros em aproximações numéricas. Bom, basicamente nós temos 3 tipos de erro. O que nós estamos interessados é o erro global, ou seja, depois de todas as aproximações, qual que é o erro que cometemos, né, ao fazer essas aproximações, depois de todos os passos. Esse geralmente é mais difícil de ser calculado, a gente obtém somente estimativas. O que acontece, nós obtemos estimativas para esse erro global através de analisando os erros locais, o erro que a gente comete em cada passo. Então, o erro global, ou seja, se a gente faz o método de Euler para n igual a 10, com 10 passos, então a gente cometeu nessas aproximações dessas retas tangentes, no mínimo 10 etapas de erros. Então a gente queria saber esse erro global. Mas de fato que a gente obtém, a gente calcula os erros locais e tenta obter estimativas para o erro global. Tá? E também existe um outro tipo de erro que é o erro de arredondamento. Uma vez nós estamos obtendo uma solução numérica, possíveis divisões, multiplicações vão ser feitas ali e o resultado pode ser um número irracional e o computador vai fazer uma aproximação ali e esse seria um erro de arredondamento. Então temos basicamente 3 tipos de erro. E para começar a discutir esses erros, para começar a ter uma ideia de que esses erros são aceitáveis, a gente precisa de alguma forma olhar para a ideia de convergência. Ou seja, algo do tipo, vou colocar convergência entre aspas, mas seria algo do tipo assim, né? Ó, se o h for para zero, se eu diminuir o passo, então o que a gente quer é que os pontos h0, h1, h2, essas aproximações hn, vai convergir de alguma forma, vai se aproximar das soluções de t0, vou colocar y, vai se aproximar da solução φ de t0, φ de t1, φ a solução de t2 e... Ou seja, se os passos vão para zero, a ideia é que as aproximações convergem para a solução. Inclusive no método de Euler a gente viu, né, que o segundo passo a gente pega a reta tangente,
da outra solução. E esse é das coisas que a gente vai aperfeiçoar futuramente, porque essa outra solução pode ou não convergir para a primeira. Então a gente está pegando uma sequência de soluções que pode convergir para essa primeira ou não. Tá? E ainda no caso que converja, quão rápido é a convergência, né? Tá. Sim, é. Assim, quão rápido é a convergência, equivalentemente, quão pequeno deve ser H, né? Quão perto deve estar o T0 do T para garantir um nível aceitável de precisão. E teoricamente, né, a gente tem a continuidade de solução. É essa a ideia, né? Se o ponto T1, se os dados iniciais estão perto, né, a solução vai variar continuamente com os dados iniciais. Então, sim, a solução vai ficar perto, mesmo que por um período curto de tempo. Mas sim, isso é fato. Mesmo nos casos não autônomos, onde a solução pode tomar rumos diferentes, mas se você tem condições iniciais próximas, a solução vai ficar um tantinho próxima. Então é essa que essa pergunta tá aqui, né? Quão pequeno deve ser o H para que a gente tenha um nível aceitável de precisão, né? E relacionado a essa discussão ao erro, né, já do ponto de vista mais estrutural, ou seja, o tamanho, qual que deve ser o tamanho dos passos, né? E é de se esperar, né, intuitivamente que quanto menor é o passo, né, quanto mais a gente discretiza o tempo, mais melhor vai ficar o método, né, melhores aproximações a gente obtém, né. Mas passos muito curtos, muito pequenos, né, está relacionado com o que a gente chama de custo. Ou seja, né, passos pequenos e muitas vezes passos desnecessários também, né. Passos, vou colocar entre aspas, pequenos ou desnecessários, né, pode tornar os cálculos lentos. No sentido que o computador pode levar muito tempo para fazer, né? E é o que a gente fala, é um custo caro, né? Às vezes o método parece ser é mais na área de programação, né? Mas parece ser um código interessante, mas você vai ver o quanto que o computador leva para fazer esse código, aí você já vê que já não vale tanto a pena assim. Então, tudo isso está relacionado também com o máximo de, digamos assim, quanto mais a gente consegue otimizar os cálculos. Então, o erro basicamente que nós estamos interessados aqui é basicamente para dizer, olha, é, pelo menos num primeiro momento, o erro serve para dizer, olha, o método está interessante, o erro que nós estamos cometendo é esse aqui, mas também o erro serve para comparar métodos, saber qual método pode ser melhor em determinadas circunstâncias. Bom, o erro em geral EN, vamos chamar de EN, o erro inicialmente se a gente tem a solução φ de Tn, que a gente não conhece, mas se a gente conhecesse, poderíamos fazer φ de Tn menos a aproximação yn. E isso é o que a gente chama de erro global, ou mais formalmente, né, erro de truncamento global. Mas é o erro global, tá? E no caso do se a gente tem yn igual a φ de Tn, vou colocar assim, né? E temos
O EN minúsculo, a gente vai usar então, vou colocar em azul aqui para destacar. O EN maiúsculo, o erro global, e o EN minúsculo seria o erro que a gente comete em cada passo. Geralmente esse erro é devido ao uso de fórmulas. Tá? Então esse aqui é o que a gente chama de erro de truncamento local. Ou seja, então no método, se a gente tomar o método de Euler como exemplo, quando a gente saiu do y0 e obteve o valor y1, a gente cometeu um erro local. Quando a gente saiu do y1 e obteve o y2, obtivemos um erro local. Tá? E como é que a gente calcula esse erro? Fazendo essa expressão aqui em cima. Eu coloquei n, tn, φ de n, mas aqui relacionado ao número de passos, né? Tá? E o n minúsculo seria o erro, o truncamento local. Então, por exemplo, o e pequenininho 3 é o erro que a gente comete para sair do y2 e chegar no y3. E o E3 maiúsculo é o erro que a gente comete para sair lá do T0 e chegar até no tempo T3. Tá? Nos exemplos vai ficar mais claro. E o interessante é que calcular o erro global geralmente não é tão simples, mas vou colocar aqui como uma observação, é que às vezes EN, o erro local, como nós vamos ver no caso no método de Euler, o erro local permite obter estimativas para o erro global. E aí a gente tem então agora assim que a gente chegar a uma ideia do erro, uma ideia de se o método é bom ou não, tá? E ainda precisa ser só para registrar aqui, né? O RN é seria o erro de arredondamento que o computador vai fazer. Então esse aqui seria o erro que vem do computador, né? Aproximação decimal, né? Tá? Bom, então esse Rn seria, vou colocar assim, a aproximação yn menos o yn maiúsculo, que é o que o computador vai apresentar, né? Então yn aqui maiúsculo é o valor apresentado pelo computador. Tá? Então quem que seria o erro total, o erro absoluto? O erro absoluto seria, então às vezes a gente chama só de erro e às vezes até fala erro global, né? É calcular a solução, então, φ de tn menos esse yn maiúsculo, que é essa aproximação da solução. Bom, se a gente usar uma triangular, isso fica menor ou igual a φ de tn menos yn minúsculo mais yn minúsculo menos yn maiúsculo. Isso aqui então é o módulo do erro global mais o erro de truncamento. Tá? Então o erro total que a gente comete é limitado pelo erro global mais o erro de truncamento. Então basicamente o que a gente faz para ter uma noção do método é olhar para esse pedaço aqui. Olha para o erro de truncamento global, olhando para o erro de truncamento local, que vai permitir dar uma estimativa para o erro de truncamento global, e a gente ainda tem que levar em consideração que existe um erro de truncamento do computador, né?
tá? Ao aproximar, por exemplo, o π por 3,14, o computador comete um erro ali. Então é esse tipo de erro que é esse erro de arredondamento. Bom, vamos então discutir o erro do método de Euler. O erro do método de Euler a gente já tem, que é a segunda derivada. A gente só precisa estimar a segunda derivada da solução. E para isso a gente precisa basicamente desenvolver a fórmula de Taylor e garantir que essa solução tenha as duas derivadas, né? Então vou colocar aqui erro no método de Euler. Bom, uma consequência do... Eu vou colocar aqui, vou deixar para pensar como exercício, mas se a derivada da f em relação ao tempo e a derivada da f em relação a y forem contínuas, então a solução, eu estou dentro da nossa notação, tá? A segunda derivada da solução existe e é contínua. Eu vou deixar aqui como exercício. E a dica é, você vai pegar a EDO e vai derivar pela regra da cadeia. A EDO já é filhinha igual a f de t y. Você deriva mais uma vez, você vai obter f duas linhas e vai ver que quem vai aparecer aqui é a derivada da f em relação a t, a derivada da f em relação a y e a própria f. Então, se for contínua, se essas três for contínua, imediatamente essa solução tem duas derivadas. Tá? Então, a hipótese daqui para frente é essa aqui, ou seja, toda vez que a gente usar nessa discussão do erro, né, então nós vamos expandir a solução φ em torno de Tn, ok? E vou usar a fórmula de Taylor, ou seja, que a gente tinha escrevido, φ de Tn mais H é igual φ de Tn mais a filhinha de Tn vezes H, o passo H, mais φ duas linhas de Tn, H ao quadrado sobre 2. Ok? Então, toda vez que eu escrevo isso, eu já estou partindo do princípio que existe a segunda derivada automaticamente. E a justificativa que eu dei em cima é que fazer isso, exigir supor que existe a segunda derivada da solução e a contínua, não é uma coisa absurda. Não estamos exigindo muito, basta que a f, a derivada em relação a t e a derivada em relação a y seja contínua. A f seja uma função C1. Tá? Bom, então esse aqui é Taylor, truncando, né? E o método de Euler era, vou colocar aqui por outro lado, então expandindo o φ em torno de t0, temos isso aqui. Por outro lado, temos o método de Euler, que é yn mais 1 igual a yn mais h f de tn yn. Então ali é Taylor, aqui é Euler. Se a gente subtrair, fizer a diferença, o que nós obtemos aqui? Então vai ficar, ó, φ de tn, vou colocar tn mais 1, que é o tn mais h, menos yn mais 1. Isso vai ficar igual. Então aqui a gente tem agora φ de tn menos yn. Então esses dois aqui. Agora quem o h multiplica? H vezes f de tn, φ de tn, menos a f tn yn
Mas aqui ainda nós estamos. Ah, é igual? Calma, né? Nós vamos colocar igual para ficar uma boa aproximação, né? E aí esse termo vai sumir. Então aqui inicialmente é a feed TN e aqui nós temos YN, uma aproximação. Embora a feed TN já veio de uma aproximação de Taylor aqui, né? De um truncamento. Mas aí o resto. Meio. Φ duas linhas de T. N barra. Aqui tem um errinho, né? Deixa eu corrigir. H ao quadrado. Aqui não é o ponto TN, né? Onde está centrada a série. É um ponto TN barra. É um ponto TN barra. Pertencente a TN. TN mais um. Isso, agora ficou bom. TN barra pertence a TN. TN mais um. E vamos ver que esse TN barra que vem lá da demonstração da fórmula de Taylor perguntando o valor médio é o que, digamos assim, piora um pouquinho o erro na hora de fazer uma estimativa, né? Tá? Então, ó, já vamos ver já. Deixa eu só escrever, registrar aqui, ó. Então, para calcular o erro de truncamento local, porque eu estou olhando agora no ponto TN, TN mais um, né? De truncamento local, aplicamos a solução exata φ de t. Isto é, tomamos yn igual a φ de t. Igual ficar, vou colocar assim, yn como sendo φ de tn. Ok? Assim. Então quem fica, ó, esse termo, o φ de tn, esse termo some. Esse primeiro termo some. Esse segundo termo também some. E a gente obtém φ de tn mais 1 menos yn mais 1, que esse aqui é o erro, en mais 1, tá? Igual a meio, φ duas linhas de tn barra h ao quadrado. Tn barra pertence a tn, tn mais 1, é um ponto ali nesse intervalo. Então qual que é a conclusão? O erro de truncamento local, deixa eu escrever isso, é proporcional ao passo ao quadrado. Então vou colocar aqui o erro, en mais 1 é proporcional ao quadrado do tamanho do passo h. E o mais interessante, né, que o fator de proporcionalidade depende da segunda derivada. Da solução φ. Eita. Então, por exemplo, né, se aqui que vem a ideia, se a segunda derivada da solução é menor ou igual do que uma constante m no intervalo, vou colocar i, intervalo todo i, tá? Mas poderia ser, se nós estamos falando de erro local, poderia ser só nesse intervalinho tn, tn mais 1, fechado, tá? Então, por exemplo, se a gente sabe que a solução vai ser se a segunda derivada é contínua, então nesse intervalinho fechado ela vai ser limitada. Então existe
esse m, tá? Então a gente tem que o módulo do en é menor ou igual a m ao quadrado, m dividido por 2 sobre h ao quadrado. E se eu estou tomando em todo i, né, o intervalo que contém, o intervalo fechado que contém o ponto t0 e o ponto final tn, por exemplo, o que a gente obtém aqui então é uma cota superior uniforme. Ou seja, o m não depende do n, tá? Para o erro local. Ou seja, então todo passo você vai cometer o erro vai ser menor ou igual do que essa cota superior. E uma vez que a gente tem essa uniformidade, a gente tem aqui uma fórmula interessante que a gente pode isolar o h. Podemos aqui isolar o h e obter então, por exemplo, o tamanho, vou escrever assim, né? Vou escrever aqui, ó, o tamanho do passo. Então a gente inverteu a ideia, né? Então, deixa eu escrever a fórmula. H fica menor ou igual do que 2, vou colocar aqui, epsilon sobre m a raiz quadrada, tá? Onde epsilon é uma cota uniforme para en, o erro local. Então, por exemplo, se você quer calcular o erro do aceitável de 0,005, esse é o máximo de erro que você quer cometer em cada passo. Então você vai fazer através colocar epsilon igual a 0,005, você vai obter um valor aproximado para o passo. Se der um número irracional, você pega ou racional, você pega o menor inteiro. E aí você vai dizer, olha, se eu começar com esse h, com esse passo h, eu consigo um erro dessa ordem. Tá? Não, tem um errinho aqui, deixa eu corrigir que... Bom, a gente obteve uma estimativa inferior para o erro. Tá, vamos lá, deixa eu corrigir aqui. Não, não é isso aqui não que eu quero. É o seguinte. Pronto, obtivemos uma estimativa para o erro local. Essa daqui, tá? Vamos colocar aqui, uma cota superior. Então, por exemplo, para saber de que ordem é o erro, né, do método, a gente calcula a segunda derivada, procura, né, não é... O problema é exatamente encontrar esse m, né, porque a princípio a gente não conhece a solução, mas a gente talvez por algum momento sabe uma estimativa, e a gente sabe que o importante aqui talvez é que o erro é da ordem do passo ao quadrado, tá? Então, por outro lado, se esse erro é menor do que um epsilon, ou seja, eu quero dizer assim, olha, eu quero errar numa ordem de... Eu não quero ultrapassar um fator epsilon pequeno, por exemplo, 0,05, tá? Então aí sim, né? Então, basta que eu escolha h menor, vou colocar menor igual, raiz de 2 epsilon sobre m. Tá? Agora ficou bom, né? Tá? Então, o epsilon aqui é uma estimativa para o erro. Então, se eu vou usar o método de Euler e quero cometer um erro de 0,005, através dessa desigualdade, eu tenho que pegar o passo h menor do que esse número, tá? Bom, a conversa é toda interessante, bonita, só que o problema realmente é encontrar uma estimativa para a segunda derivada, né?
Então deixa eu só observar isso. Então o problema é sem dúvida encontrar m. Ou seja, que é você estimar a segunda derivada da solução, porque o método numérico a gente parte do princípio que a gente não conhece a solução, né? Tá? A gente usa a solução para obter os métodos para desenvolver a teoria, mas a ideia, claro, na prática nós não sabemos quem é a solução. Tá? Ora, mas o importante ter em mente então que, embora a gente não saiba essa solução, o importante é que o erro local é proporcional ao quadrado do passo. Tá? Então, por exemplo, né, se você reduzir o passo por um fator meio, por exemplo, se dividir meio, então o erro local é reduzido por um fator ao quadrado, né? Esse meio ao quadrado, que nesse caso dá 1/4. E assim por diante. Ou seja, embora eu não saiba a princípio eu sei que existe um m ali, partindo do princípio que a solução tem duas derivadas e é contínua, mas a princípio eu não tenho esse m, mas eu tenho essa propriedade que se eu reduzir o fator, se eu multiplicar, né, por um fator meio o passo, eu multiplico pelo meio ao quadrado, 1/4 erro. Isso parece ser uma coisa, uma propriedade interessante do método de Euler, né? E a partir do erro local, como é que a gente faz um erro global, né? O erro de truncamento global. Ora, uma vez que a gente tem n passos, ok? E vamos supor que os passos são uniformes, né? Então, deixa eu acertar aqui isso. Então, para o erro global, se a gente supor que nós temos n passos uniformes, tá? Para ir, por exemplo, de t0 até t, estamos discretizando, então, tem aqui o ponto t0, eu quero fazer uma estimativa no ponto t, quero calcular a solução nesse ponto t, e se eu tenho n passos aqui, para ir de t0 até t, então, em cada passo, o erro local é no máximo e m h ao quadrado sobre 2. Por isso que o m foi importante, né? Uma vez que o m é uniforme, né? Então, vamos pegar aqui, né, o t maior do que t0, então o que que a gente tem em n passos? Nós temos n m h ao quadrado sobre 2. Basta que eu some os erros, tá? E para mim vir aqui do t0 até o t em n passos, eu tenho então do t0 até o t grande, né? T grande igual t grande menos t0 é igual a nh, n vezes h. Então eu vou só dividir aqui então por h, substituindo aqui, a gente obtém então que t menos t0 m h ao quadrado sobre 2, h sobre 2
é a estimativa para o erro global. Então, a partir da estimativa do erro local, a gente consegue uma estimativa para o erro global. Ok? Bom, é, eu queria fazer exemplos e também queria fazer no Maple. Eu vou deixar isso para a próxima aula, então, que nós já passamos de 1 hora de aula e passado 1 hora eu já começo a não saber o que estou falando e você já começa a não entender mais o que eu estou falando, né? Fica todo mundo perdido.